né? A falta de oxigênio já teria matado pelo menos 30 pessoas no interior do Amazonas. Porque toda a crise que foi divulgada nos últimos dias aí diz respeito à capital, né? No entanto, os defensores públicos divulgaram aí um documento, né, onde apontam que as vítimas teriam morrido da falta de oxigênio ou de remoção para cidades com condições de atendê-lo. Quer dizer, ontem nós destacamos aí do caso que já a cidade no interior do Pará, né, com pessoas mortas por falta de oxigênio, 7 pessoas, né, pelo menos, morreram, né, na segunda-feira em Manacapuru, né? Bom, não, em Quari, desculpe. Manacapuru é uma cidade do interior do Amazonas que registrou 11 mortes, né? Os casos registrados no Pará foram em outra cidade. Em Quari, outra cidade do interior do Amazonas, foram registradas 7 mortes, né? Bom, e aí por aí vai, várias outras cidades. Isso aí que até agora foi apurado pela Defensoria Pública, né? Segundo a defensora Thaís Correia, né, do Polo Médico Solimões, ela diz o seguinte, que o paciente do interior ele sofre com 2 filas. Ele sofre na espera de leitos em Manaus e com a espera da UTI aérea, que muitas vezes não chega, né? Temos dificuldade de acompanhar essa fila. Não sabemos para onde esse avião está indo e como estão ocorrendo essas transferências. A situação é calamitosa. Isso aí a situação, né, que nem de longe evolui no sentido de ter uma efetiva melhoria, né? E o problema central aparece aí na forma do oxigênio, mas a gente vê que tem muito mais coisa. Bom, sobre esse problema do oxigênio, eu queria destacar, né, um aspecto denunciado hoje, inclusive no programa Análise Sindical, que uma coisa que eu não sabia, fiquei sabendo também hoje, né, que aquela fábrica da Fafem, lá no Paraná, né, que foi fechada no ano passado pelo governo Bolsonaro, né, contra o fechamento contra a qual, né, deu início aí toda uma greve dos petroleiros, né, foram quase 1.000 operários demitidos. Aquela fábrica, fechada pelo governo Bolsonaro, né, ela teria capacidade de produzir 30 mil metros cúbicos de oxigênio por hora. Vou repetir, né? Só para a gente ter uma ideia, em Manaus a crise é porque a cidade precisa de 78 mil metros cúbicos de oxigênio por dia, né? E a capacidade de produção está em torno aí de 1/3 desse total, né? Um pouco mais de 1/3, 28 mil metros cúbicos na indústria local. Mas, pois bem, a Fafem, a fábrica fechada pelo governo Bolsonaro, com o apoio de toda a direita burguesa, que ninguém protestou contra o fechamento, diga-se de passagem, a não ser os petroleiros, né? Ela poderia produzir 30 mil metros cúbicos de oxigênio por hora, né? Mostrando aí que a política criminosa, né, além de outros fertilizantes, né, de ter deixado o país aí sem condições, de tendo que importar, né, esses insumos aí para o setor agrícola, né, a Fafem tem uma planta de separação de ar, né, e com uma pequena modificação, explicaram aí o Gerson Castellano, né, um dos 1.000 funcionários que foram demitidos após o fechamento daquela unidade. Ele explica o seguinte, que com uma pequena modificação poderia ser convertida para produzir oxigênio hospitalar, ajudando a salvar vida nesse momento dramático da pandemia, que atinge novos picos. Então, pela reabertura da fábrica, né, para salvar vidas, né, não só do povo do Amazonas, mas essa situação ela tende a se espalhar, infelizmente, por todo o país. Bom, também em relação vinculado a esse problema, a CUT, né, e junto com outras chamadas centrais, assinaram um acordo, né, com a Venezuela em torno da transferência
né, regular pelo governo venezuelano, pela Venezuela, para ampliar o fornecimento de oxigênio hospitalar a Manaus. Né? A medida foi anunciada hoje pela própria Central Única dos Trabalhadores. Né? Vocês estão vendo aí, essa imagem é do caminhão da primeira remessa, doação, feita pelo governo do aspas, ditador, né? Que a imprensa capitalista, a Folha de São Paulo, gosta de chamar do ditador Maduro, né? Que doou aí quase 120 mil metros cúbicos de oxigênio para a população de Manaus. Né? Bom, e hoje a CUT anunciou aí que firmou um acordo que para fornecer 80 mil metros cúbicos de oxigênio por semana. Né? As centrais farão a captação, transporte e distribuição. Né? O volume equivale a 3 dias da produção das fábricas de Manaus. Né? Obviamente, eu queria destacar aqui o seguinte: trata-se de uma medida emergencial, né? Mas, evidentemente, a CUT precisa se colocar a tarefa de levantar uma mobilização, porque não vai dar para fazer medida assistencial para salvar todo. Por exemplo, não tem medida assistencial da CUT e das centrais que dê conta de garantir testes para toda a população, né? De garantir oxigênio. Para garantir o oxigênio, está ótimo, tem que fazer aí a pressão para que, não a CUT, mas o próprio governo brasileiro compre todo o oxigênio necessário da Venezuela, né? Que reabra a fábrica da Fafem. Tem que mobilizar. A CUT deveria chamar um ato lá para pegar essa declaração aí, os petroleiros, e falar reabertura imediata da fábrica da Fafem para produzir, né, o oxigênio necessário, né, não só do Amazonas, do Pará, mas de todo o país. Quer dizer, é preciso tomar medidas de luta, né, porque senão isso aí se restringe a uma demagogia, né, uma medida para aparecer bem a lá Dória. Né? Obviamente que não é esse pode não ser o intuito, não estamos aqui para julgar intuito de ninguém. Nós estamos falando que sem luta, né, obviamente não há medida assistencial, emergencial capaz de reverter essa situação.